Querido Graça e Paz, um bom dia, né? Espero que esteja tudo bem com você. Me chamo pastor André Gustavo, pastor da Igreja Batista do Fino de Jardim Catarina. Quero nessa hora do dia estar meditando sobre a palavra de Deus e que essa palavra entre no teu coração e faça morada. O texto que estarei lendo se encontra em Gênesis capítulo 21, versículos de 1 a 21. Diz assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu à luz a um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado do que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus havia lhe ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse: Sara, Deus me deu motivo de riso, e tudo aquilo que eu ouvi, isso vai me alegrar juntamente com o Senhor. Acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria o seu filho? Pois na velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atenda a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um rio de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se à frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Amém, queridos? Uma história que tinha tudo para acabar errado. Porque o filho da promessa era Isaque. E quando o ser humano tenta intervir naquilo que Deus tenta nos dar como promessa, muitas das vezes pagamos o preço. E aqui não foi diferente. Porque o filho da promessa era com Sara, não com Agar. E nós observamos aqui que eles pagaram um preço. Ela foi expulsa, foi parar no deserto, ao ponto de até mesmo ver a morte chegando na vida do seu filho. Mas Deus tinha um plano. O que eu quero te dizer nessa hora é para você não desistir dos seus sonhos. Não desistir dos sonhos de Deus. Não desista daquilo que Deus já planejou para a tua vida. Porque Deus havia planejado algo maravilhoso já para a vida desse jovem. Deus havia preparado algo novo para a vida desse rapaz que se encontrava à beira da morte. Então a gente precisa entender e aprender algumas verdades. A gente precisa reconhecer que os sonhos de Deus não morrem. Ismael, ele não morreu enquanto não viveu os sonhos de Deus. Nós estamos falando da vida de Ismael, desse jovem que foi um relacionamento que provavelmente Deus não havia aprovado.
mas assim mesmo a sua misericórdia, a misericórdia de Deus alcançou tanto Agar quanto Ismael. A primeira coisa que nós precisamos aprender nesse texto é que, por pior que seja a situação que nós estejamos vivendo, o Senhor pode mudá-la. Não é verdade? Porque quando tudo parecia perdido naquele momento, naquele deserto, Deus restaurou a vida de Agar e trouxe de volta a esperança. Por pior que seja a situação da nossa história, da minha história, da sua vida, Deus pode mudar essa história. É entender que Ele tem todo o poder para mudar a história. Segunda coisa que eu aprendo é que o Senhor sempre terá um plano na minha vida e na sua vida. Muitas vezes parece que o plano de Deus na vida de todo mundo chega menos na nossa. Deus tinha um plano na vida da escrava Agar e do seu filho Ismael. Deus também tem um plano na tua vida, querido. Deus tem um propósito na tua vida. Deus já tem algo planejado para você. E terceira coisa que eu aprendo é que o Senhor cuida de mim e de você. Quem cuidava de Agar até então era o Senhor Abraão. Só que a partir daquela data, ela tinha um novo Senhor. Deus passaria a cuidar dela e do filho dela. Saber que Deus tem cuidado de nós, queridos. E não desistir desse sonho que já Deus colocou no coração dele para mim e para você. Deus tem cuidado da nação brasileira. Deus tem cuidado do mundo. Quarto, o Senhor há de abrir, escute isso, os nossos olhos para enxergar a glória dele. Agar tinha certeza que estava a caminho da morte, juntamente com seu filho. Mas Deus abriu os teus olhos. A minha oração é que Deus venha abrir os olhos espirituais da nação brasileira e que possamos ver a água onde não existe, fontes de água que não existem, alimentos espirituais que Deus está mandando para a nossa nação, alimentos espirituais que estão chegando na sua casa. Deus, Ele vai fazer o sobrenatural acontecer. Então a minha oração é que Deus arranque todas as escamas espirituais dos seus olhos e dos nossos olhos para enxergarmos a glória dEle, vermos a glória de Deus. E último, Deus é Deus acima de tudo. Que nós possamos entender que nada acontece sem a permissão do Senhor. Agar foi para o deserto, mas é no deserto que nós aprendemos que Deus é o Deus do deserto. É lá que nós vamos aprender a ter vida. É lá que nós aprendemos a ter comunhão com Deus. Eu não sei qual deserto você está vivendo nessa hora, mas Deus está aí, nesse deserto, juntamente com você. Porque Deus é um Deus de perto, não de longe. Por isso nós o adoramos Ele. Que você tenha um dia abençoado. Quero te convidar, logo mais às 18 horas, está acessando na página da Igreja Batista Ouro Fino no YouTube. Nós vamos estar fazendo uma live. Estarei falando sobre 3 verdades que precisamos valorizar com a chegada dessa pandemia. E que essa palavra encontre no teu coração morada. Que Deus te abençoe, rique poderosamente. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Fique com Deus. Um abraço e um beijo no seu coração.